O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação dá as boas-vindas a todos os participantes desse nosso evento virtual, que nesse momento enfoca os aspectos da gestão das instituições e empresas educacionais. É importante que nós destaquemos, quando falamos em instituições e empresas, que de uma forma geral é comum nós falarmos como instituição de educação, mas nós temos hoje o conceito técnico de instituição, entidades sem fins lucrativos, empresa, as entidades com fins lucrativos. Durante muitos anos se teve resistência em falar a educação como negócio, a educação como empresa, e era comum que nós tínhamos sempre restrições ao uso de termos que seriam termos que pudessem caracterizar como a mercantilização do ensino. Mas isso, na realidade, já é superado, porque os próprios organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, enquadra a educação como um negócio. E ela é perfeitamente possível de ser comercializada, não é um bem público, como muitos definem, querem definir. Bem público são outros bens definidos pelo Código Civil Brasileiro, mas nós temos hoje a possibilidade de termos as escolas de educação básica e escolas de educação superior enquadradas como empresas com fins lucrativos. Até alguns anos atrás, era proibido que as instituições de ensino superior fossem constituídas sob forma lucrativa. Então, todas as instituições ou eram fundações ou eram associações. E tivemos uma flexibilização, uma mudança da legislação, permitindo que as universidades, faculdades e centros universitários migrassem de instituições para empresas. E muitas delas chegaram, inclusive até hoje é comum, nós temos empresas de capital aberto, com venda de ações na Bolsa de Valores, que são próprios das sociedades anônimas abertas. Mas podemos ter hoje várias formas, desde uma sociedade limitada, uma sociedade de características simples ou não, mas termos o objetivo lucrativo. Então, ou seja, é perfeitamente possível o lucro nas escolas e, obviamente, usa-se o termo lucro para as escolas com fins lucrativos. Se tratando de escolas sem fins lucrativos, são mais corretos os termos de instituição, porque a instituição ela envolve naturalmente um princípio mais social do que um princípio comercial. Então nós temos hoje diversas instituições educacionais, e a maioria delas hoje no campo da educação básica são instituições com fins lucrativos, mas temos muitas sem fins lucrativos, as instituições religiosas, instituições, qualquer que seja a denominação, as associações religiosas são caracterizadas como entidades assistenciais e elas têm naturalmente a sua constituição sem usar o termo resultado, lucro, usa-se mais como superávit ou déficit, em vez de prejuízo ou lucro, inclusive nos seus balanços sociais. É muito comum nós vemos até isso leva às vezes a um desgaste da instituição num processo de reconhecimento de uma filantropia, por exemplo, a obtenção do certificado de entidade beneficente de assistência social, quando às vezes por um erro contábil, por um erro do plano de contas, o contador lança lucros e perdas, lança prejuízos, lança resultados que não são os comuns como superávit e déficit. Mas qualquer que seja a natureza da instituição, ela tem que ter um break-even, ela tem que ter um ponto de equilíbrio. Nenhuma instituição sobrevive durante muito tempo se tiver constantemente resultados negativos. E para isso tem que adotar determinadas medidas, que nós vamos inclusive comentar um pouco mais à frente nesse nosso evento. Mas, sobre determinado aspecto, nós temos que verificar a constituição jurídica da entidade de acordo com seus objetivos. Então, quando se cria uma instituição, se define qual é o objetivo social. Ela será uma entidade puramente com objetivos sociais, então ela é uma entidade sem fins lucrativos, ou é uma entidade com objetivos comerciais, então ela tem objetivos lucrativos. Ela pode buscar um equilíbrio e ser uma entidade com fins ou sem fins lucrativos, mas com equilíbrio econômico-financeiro.
esse equilíbrio é definido por um processo de gestão. Então, as entidades elas precisam ter um bom processo de gestão para conseguir ter esse processo de ocupação do mercado, e nós temos hoje no Brasil 40 mil escolas particulares, das quais 2.500 ensino superior e as outras são instituições de educação básica, e temos a divisão disso por várias constituições jurídicas. Então, qualquer que seja a decisão dos materiadores, dos sócios, dos associados, terá que ser consubstanciado ou no estatuto ou no contrato social, porque são os instrumentos que regem essa natureza. É importante, por exemplo, que se deixe claro que o novo Código Civil, que não é tão novo assim, mas o Código Civil brasileiro, estabelece o termo sócio e associado. Sócio é entidade com fins lucrativos, associado é sem fins lucrativos. Então, por exemplo, uma entidade assistencial, ela não é composta por sócios, ela é composta por associados. Se é uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, ela tem naturalmente os sócios, também chamados como acionistas, em se tratando de sociedades por ações. Então, essas ações são características das sociedades que são constituídas juridicamente como sociedades anônimas. Então, às vezes é comum nós vermos como sinônimos sócio ou associado, quando na realidade não é. Sócio é de entidade com fins lucrativos, empresa, então, dizendo assim, com fins lucrativos, e associados das sem fins lucrativos. Nós temos aí também nessa Constituição Jurídica as fundações. As fundações, elas são entidades sem fins lucrativos. Não há uma fundação com fins lucrativos. Todas as fundações, elas têm uma característica própria, que é o acompanhamento do Ministério Público, mas elas são enquadradas juridicamente como entidades sem fins lucrativos. E essas fundações, elas não têm a figura de sócio ou associado, têm a figura de participante. Então, os participantes dessas fundações são normalmente pessoas físicas ou jurídicas que se integram com um objetivo comum, que é um objetivo definido no Estatuto da Fundação. É importante também que deixe claro que essas organizações, elas precisam estar muito bem entrosadas e acompanhando a legislação em vigor, acompanhando as normas contábeis, são normas próprias de cada organização, e elas precisam principalmente trabalhar com mecanismos que permitam os resultados satisfatórios. O que é o resultado satisfatório, por exemplo, para uma entidade puramente social? Às vezes é o atendimento do fim público. Então, ou seja, você é uma entidade que tem que procurar manter esses objetivos e, às vezes, são entidades que têm essa característica muito assistencial. Então, ela fornece, por exemplo, bolsas integrais. A entidade ela é gerida de uma forma de contribuições que são doadas à instituição, são as chamadas contribuições sociais, onde os associados doam determinadas quantias. Esses associados podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Então, como os acionistas também podem ser pessoas físicas ou jurídicas, hoje é indiferente. Você pode ter, por exemplo, uma entidade composta só por outras pessoas jurídicas. Então, você pode ter uma associação, por exemplo, cujos membros dessa associação são 2, ou 3, ou 10, ou 50 pessoas jurídicas, e não tem nenhuma pessoa física. Essas pessoas jurídicas são representadas naturalmente por uma pessoa física, que é o gestor, que é o preposto, que é o definido na estrutura para ter a presidência, e não necessariamente a presidência dessas entidades. Quer com fins ou sem fins lucrativos, precisam ser os membros da instituição. Então, é comum você ter o gestor profissional. Esse gestor profissional, ele muitas das vezes não tem qualquer ligação com a constituição, com o quadro societário, mas ele pode ser o presidente da instituição ou o presidente da empresa por uma decisão da Assembleia. Então, quando se tem uma entidade sem fins lucrativos, define-se tudo por uma Assembleia Geral. Quando é com fins lucrativos, define por um contrato social, se for uma sociedade limitada, por exemplo, uma sociedade simples, ou pode ser por um estatuto, se for uma sociedade anônima.
Então, feitas essas considerações, nós temos que observar que tem que ser trabalhado muito em função de ter o equilíbrio, os resultados financeiros de acordo com esse planejamento. Então você pode definir um plano e naturalmente qualquer empresa, qualquer entidade tem que ter um plano de médio e longo prazo. Não é possível, por exemplo, você planejar para o ano que vem, você tem que planejar no aspecto de mais de, normalmente, 3, 4, 5 anos, para você ter um rumo traçado das suas diretrizes institucionais. Então, o que nós acompanhamos, que nós recomendamos sempre, é que as organizações elas sejam estruturadas como empresas, mesmo que não tenham fins lucrativos. E aí é necessário que cada organização tenha o investimento necessário, por exemplo, os focos necessários e é comum, no caso de escolas, de redução de inadimplência. Nós vamos ter um painel especificamente para um colaborador nosso falando sobre a redução de inadimplência. É importante que a gente tenha também, e hoje é imprescindível, investimentos em tecnologia. Não é possível você gerir uma determinada instituição sem ter hoje um processo de tecnologia avançado, significativamente bem avançado. Então, é possível ainda trabalhar com os aspectos puramente mecânicos? Mas se sua escola, como instituição, como empresa, não tiver um avanço tecnológico, ela vai ter dificuldades de imagem. Então, nós vamos ter, inclusive, um painel específico nesse nosso encontro sobre aspectos da tecnologia. E um aspecto fundamentalmente importante são as precauções jurídicas também, que serão abordadas no outro bloco, por uma colaboradora nossa também, sobre a judicialização que vem ocorrendo muito no campo da educação. Então, nós queremos, nesse primeiro momento, ao fechar esse bloco, falar da relevância exatamente de nós termos as entidades bem geridas. E toda entidade é administrada. Algumas são mal administradas, outras são razoavelmente administradas, outras são bem administradas e outras são muito bem administradas. Então, o modelo de gestão é que vai depender de cada entidade, de cada organização. Agora, lembrando sempre que é fundamentalmente relevante que a organização tenha uma estrutura, que tenha seu organograma, que tenha seu plano de ação, que tenha seu compromisso social definido, porque isso é relevante hoje. Inclusive as organizações de capital aberto, elas são obrigadas a publicar o balanço social, mas as demais instituições não têm essa obrigatoriedade. Mas você, se é sem fins lucrativos, sabe que tem que fazer relatórios, apresentar aos ministérios próprios para você gozar das imunidades tributárias, mas tudo isso faz parte de um conjunto de gestão de acordo com o modelo de cada organização. Então nós vamos fechar esse primeiro bloco e vamos mais à frente falar um pouquinho sobre a redução de custos e sobre os aspectos gerenciais de marketing e alguns pontos são necessários para as instituições.